Oi, Matheus, boa noite. Tá me ouvindo, Matheus? Ah, tá ouvindo. Boa noite. Espera um pouquinho, pessoal, tá bom? Se você... Ah, o pessoal tá entrando. Só entrar. Boa noite, boa noite. Boa noite, Romulo. O pessoal está meio perdido ainda para entrar na aula, professora. Parece que não havia link, mas eu já avisei lá que tem link sim. Na verdade, eu sempre coloco o link antes, mas hoje nós tivemos uma reunião do nosso curso de administração. E aí, com isso, prolongou um pouquinho a reunião e aí eu coloquei o link exatos 5 minutos atrás. A galera está se encontrando já. Tá, mas se por acaso, isso só aconteceu uma vez porque realmente estava em reunião, mas se ocorrer da próxima, porque, enfim, às vezes reuniões ocorrem, né? Não se preocupe que aí eu dou uma parada na reunião, coloco o link e volto. Tudo bem, professor. Desculpa. Não teve como. Guardar um pouquinho aqui o pessoal. Se vocês também quiserem, eu posso colocar, pode até ajudar bastante, eu colocar, deixa eu ver onde é que está aqui, eu colocar a cópia do link por aqui, pelo nosso chat, aí vocês, se quiserem, copiem e pode colar para o WhatsApp da turma, caso preferirem. Deixa eu tentar. Veja se é possível. É porque antes eu mandava para o Bruno, eu não sei como é que ele tá, perdi contato, aí depois era o Alexandre também, aí eu também perdi contato, eu tô sem uma ponte entre a turma e eu, porque geralmente, por exemplo, à tarde eu jogo logo o link para o WhatsApp, sabe? Professora, o Bruno até está com muita dificuldade, até vendeu o notebook dele. Poxa, tá. Daí o Bruno está sendo só através de celular. Tá. O Alexandre está sumido mesmo há algum tempo, dificuldade com a internet. E o Bruno, por ter trocado o celular, ele falou que ele perdeu o seu contato. Ah, tudo bem, tá bom. Então, depois eu abro quando a turma tiver mais, porque, na verdade, o objetivo não é ficar fazendo o aluno de, vamos dizer, de porta-voz, não. É só os links das nossas aulas, que é dia de quarta-feira, só isso mesmo. Eu mandei já lá no grupo, bora ver o que a galera... Bora dar uma esperadinha, até porque eu imaginei que ia levar uns 5 minutos até o pessoal se situar. Mandar para o Cleverson, que o Cleverson já tinha me perguntado também. Tá bom. Boa noite, professora. Aí, boa chegou, noite, morre cedo. Guerreiro não morre tão cedo, graças a Deus, não é pela lei, né? Diz que é pela abusão, diz que acabamos de falar em você. Ah, tá, que bom. Repara, não foi de você, que de é falar mal, é em você. Ah, tá. Não foi mal, mais ou menos. Mais ou menos. Olha esse Qual é, Roma? Mentira! Nada a ver. Esperando a galerinha aqui. Rômulo, eu trouxe as questões do que você havia me pedido no chat ontem, que foi o primeiro questionário de 3 pontos, mas eu vou abordar ao final do nosso primeiro tempo para ver as pessoas que estão aqui, tá bom? Tudo bem. Eu posso comentar agora e aí chega alguém depois, mas eu já estou com elas aqui e a gente comenta. Deixa eu ver se eu acho, porque eu tenho a mania de anotar as questões. É por isso que eu sei, você pode falar... Como eu vou projetá-las em slide... Ah, bom. Eu vou projetá-las. Tá. Projetá-las. Aqui, já está até a página aberta. Porque eu vou preferir
ministrar a aula de teoria geral dos sistemas, que na verdade é aquela síntese que a gente dá depois de fazer interlocução com a realidade. Aí, quando eu encerrar, que eu abordo a questão, se eu perceber que só estão vocês três, tudo bem. Mas o objetivo é que outras pessoas possam acessar. Então, se eu iniciar agora a correção, pode ser que eu tenha que retomar de novo. Tudo bem, professor. Deixa eu lhe perguntar. Eu ainda não tive coragem de abrir o seu formulário novo, desse novo questionário. Ainda não tive coragem de abrir. Não abri o link, mas já abri o PDF que você mandou. Já deu uma resolvida, assim, estou esperando só a sua aula para ver se, é isso. O que eu vou marcar é realmente isso. Certo. Mas daí a minha dúvida é, se a gente clicar lá, já tem que responder? Não, mas quando eu clicar, já vou para responder. Como é que responde? Essa é a minha dúvida. Tá, eu vou lhe... Foi boa a sua pergunta. Vamos fazer o seguinte, quando der... Se puder esperar o pessoal também, é melhor até. Quando der aqui que falta 10 minutos para encerrar este primeiro tempo, eu mostro ao vivo para vocês como faz. Pode ser? Tá bom, tá bom. Tá? Mas é boa a tua pergunta, porque eu tenho feito isso com todas as turmas, sabia? Vocês vão ver que eu já vou dar o retorno do primeiro questionário, mas esse segundo questionário vai ser mais rápido, porque é pela própria inteligência artificial. Quando dá um tempo, ele é liberado ele é liberado ao mesmo tempo a partir do meu clique para todos os alunos. Então, o objetivo é que antes da nossa próxima aula do Zoom, que é na próxima quarta, todos vocês já saibam, entendeu? Certo. A média é uma semana, certinho. Certo. Teoria contingencial já na próxima semana, né? Que é a saideira, não é isso, professora? Hoje a nossa penúltima, vamos dizer assim, eu acho, será que eu acho que é a penúltima aula, deixa eu ver aqui do Zoom. Sem contar com o NAS, tá? Contando com sim, puder. O NPC 2. 27, a gente tem 3, 27, aí dia 3 é a contingencial, e dia 10 a gente faz uma síntese de tudo que a gente deu, que a gente sempre faz uma síntese. Sempre assim, fazendo um bate-bola de todas as teorias, falando da realidade. Eu sempre fiz isso. A penúltima teoria mesmo, já. É bom, daí deixa eu lhe perguntar, daí faltaram 4 pontos. Vão ser naquele esquema com outros professores ou vai ser só seu? Com outros professores, tá? Não, vai ser no esquema com outros professores. A lauda vai ser lançada dia 1º de junho e dia 1º de junho vão estar todas as instruções no NEAD, inclusive com os mesmos 15 dias de entrega, com lauda, com critérios. E aí quando valerá 4 pontos. Sim, mas assim, não é 4 aberto, entendeu? Vai ter critérios. Por exemplo, tem que ser em grupo, a BNT, língua portuguesa, mas não vai ser pesado a ponto de vocês terem que articular com autores. Eu peço... A gente já bateu, foi por isso que eu demorei um pouquinho, mas a gente já bateu o martelo, tudo como vai ser, só que nós combinamos que nós não vamos soltar nada para os alunos. Tudo bem. Na segunda-feira, tá bom? Tudo bem. Eu tive um problema e não pude assistir a aula do Bruno, bacana, que foi a antes da sua. Eu ia perguntar para ele, mas terminou que eu não consegui assistir, mas tá bom, daí eu já falei com você. Até porque o Bruno vão faltar 6 pontos ainda para o segundo NPC dele. Rômulo? Fala, Cleverson. Ele falou sobre o trabalho, ele falou que eles estão terminando de formular. Ele falou ele, a professora Ellen, o Magno. O Magno tinha falado, realmente. Tranquilo, mas será que o Bruno vão ser 6 pontos? Não. 4. Todos vão ser 4 também. Pontos. 4 pontos. O que vai acontecer é que os professores que precisem de 6 ou de 5 vão fazer mais um item. Não sei se seria atividade, mas vai entendi. A qualidade do professor. Ele vai conversar com a turma, entendeu? Porque assim, eu tô pela pontuação para todo mundo. Tá. Pelo que eu tô raciocinando,
filosofia já acabou. Filosofia falta um ponto, que eu Não, acho que ele vai passar um questionário. as disciplinas que vão ser envolvidas são teoria econômica do professor Bruno, TGA, minha, metodologia da pesquisa, que é o professor Magno, e vai entrar o professor Humberto. Ah, professor Humberto. É porque são realmente os professores que ainda faltam. O professor Humberto já distribuiu 4 pontos, você 6, o Bruno 4 e o Magno 3. O professor Jorge Resque e o professor Guilherme praticamente acabaram. O Jorge acabou, na verdade. Segunda-feira acaba. Não, o Jorge já nos falou que é porque ele está com a teoria, ou a teoria já, a redação empresarial, tá vendo teoria, né? A redação empresarial, então, que ele fez de uma outra forma. Se ele soubesse antes, ele participaria. Mas agora, como ele já está no término, já tinha falado com vocês, aí ficou tranquilo, até porque não era obrigatório todos participarem, podia ter só 2. E eu achei até que nós já conseguimos 4, conseguimos um bom quórum. Sim. Mais de 50% dos professores. Vamos lá. Eu vou colocar alguns itens aqui, vou explicar em cima disso, que é o tempo que, se alguém tiver que entrar, pelo menos para o início da aula, não perde muito. Pois não, professor. Tá. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. O Bruno, bora ver o que ele falou. Não estou conseguindo baixar o app e entrar aqui pelo celular. Peçam para ela em gravar e disponibilizar a aula no NEAD. Eu sempre faço isso, para ele ficar tranquilo. Ficar tranquilo que a gente... Deixa eu só pegar aqui uma imagem, que eu acho que ao pegar essa imagem vai ficar mais fácil para você, rapidinho, tá? Que é o ambiente de tarefa e o ambiente geral. Acho que isso se eu conseguir a internet. Deixa eu parar aqui. Rapidamente. Bom, gente, vamos iniciar enquanto eu tento... Eu acho que já deu um tempinho, pelo menos, para as pessoas se situarem. Conforme elas vão chegando, a gente vai conversando. Então, boa noite aí a vocês. Hoje nós vamos falar de teoria geral dos sistemas, tá? A teoria geral dos sistemas, ela é uma teoria que, na verdade, ela vem congregar, ela vem reunir várias teorias, igual como nós falamos no chat ontem. Que foi que nós estávamos tratando ontem? Que a teoria geral dos sistemas, ela coloca que a organização, leia-se, qualquer empresa privada, qualquer ente público ou qualquer empresa do terceiro setor, as famosas ONGs, né? Essas empresas, de uma maneira geral, organizações, perdão, elas não conseguem ficar isoladas, porque elas precisam interagir o tempo todo com o ambiente externo. O que seria esse ambiente externo? Seria tudo aquilo que está, vamos dizer, fora da organização, tá? Então, imaginemos, por exemplo, que para uma organização obter insumos, ela precisa fazer compras. Então, como é, por exemplo, que eu vou conceber uma organização como um centro universitário Fibra, e o centro universitário Fibra, ele tem relação. Quando ele vai pedir lanche, por exemplo, para nós, professores, esse lanche que ele pede é de alguma empresa terceirizada. Então, o que a teoria geral dos sistemas faz é falar para o administrador que, por mais que a empresa seja excelente, por mais que ela tenha um excelente planejamento interno, uma excelente hierarquia, ela sempre vai necessitar fazer o quê? Ela sempre vai precisar interagir com esse ambiente externo. Esse ambiente externo seria, eu não consegui importar aqui, infelizmente, a figura, mas ela seria de 2 tipos. Já vou colocar aqui. Um primeiro ambiente formado do ambiente de tarefas. Esse ambiente de tarefas, ele teria o quê? Ele teria o que é mais próximo daquela empresa? Primeiro, clientes. Os clientes estão muito próximos a mim. Então, eu, como empresa, sei público-alvo, idade, faixa etária, quem compra mais, se é mulher, quem compra mais, se é homem.
Se os meus clientes, por exemplo, eles têm preferências, e isso geralmente o próprio marketing ajuda. A própria pesquisa mercadológica ajuda. Se eu tiver na minha empresa alguma mala direta com o nome do cliente, logrador, o CPF, qual é a renda dele familiar, eu consigo fazer um parâmetro do que ele gosta de comprar comigo. Então, segundo a teoria geral dos sistemas, o ambiente de tarefa, assim intitulado, é tarefa por estar mais próximo à organização. Ou seja, ela consegue influenciar, tá? Uma outra situação além do cliente, que vocês vão ver aqui, são os concorrentes. Professora, mas os concorrentes aqui, a empresa não manda. Realmente, ela não manda, mas ela consegue influenciar. Consegue, sim. Imaginem vocês que o Centro Universitário Fibra, ela era antes só faculdade, se tornou em centro universitário. Vocês acham que outras faculdades, percebendo que ela, que era faculdade outrora, conseguiu ser centro universitário agora, não vão querer se influenciar e também obter o mesmo status? Porque quando você aumenta o status do seu patamar, você pode ter mais mobilidade para ensino, pesquisa e extensão. Você consegue ter mais mobilidade de recursos e de fechar parcerias. Então, se uma organização que seja concorrente quer também ir nesse mesmo ritmo, nós podemos dizer que ela já consegue um parâmetro daquilo que ela deve fazer. Então, é por isso que os concorrentes passam a também constituir o ambiente de tarefas. Eu não coloquei aqui para vocês a palavra concorrente porque travou meu vídeo nesse exato momento, mas vocês estão me escutando? Sim. Agora voltou. Quando ficar parado é porque ele não está dialogando. Tá. Concorrentes. Além dos concorrentes, uma outra variável que aparece são os fornecedores. Por que, professora? Porque fornecedores eu consigo dialogar. Se aquela é minha empresa terceirizada, que oferece lanches para mim, me deixar na mão, quantas outras empresas não oferecem lanche? Talvez não um preço tão acessível contra a primeira, mas eu também não fico sem lanche para o meu corpo funcional. Então, eu estou colocando exemplo da Fibra, mas pode ser qualquer outra organização. Imagina um hospital, como o Hospital Fir Loyola. Vocês acham que ela vai ter quantos fornecedores? Vários. Com certeza, a White Martins deve oferecer oxigênio. Com certeza, ela vai ter também como fornecedor um determinado terceiro que oferece só materiais, por exemplo, para a Covid, para a questão pandêmica. Com certeza deve ter tido dispensa de licitação e ela comprou direto, vai ver que esse produto pode ser de outro país, até importado. Então, o ambiente de tarefas é aquele que eu posso, fornecedores, negociar, estar mais perto de mim, tá? Deixa eu colocar até uma seta para facilitar o entendimento de vocês, ó. Esse seria o ambiente de tarefa, tá? E um outro que os autores colocam, principalmente a literatura básica aí do Hidalberto Quevenato, tá? É o que a gente chama de agentes reguladores. Alguém saberia me dizer o que é um agente regulador? E cria leis? Na verdade, é por aí, não chega a ser leis, mas, por exemplo, quem é que controla uma Vivo, uma TIM? Quem é que fiscaliza, por exemplo, o espaço aéreo brasileiro? Infraero? Exatamente. Na verdade, ela é a Infraero, mas tem alguém que fiscaliza a Infraero. Quando a gente tem ligados à concessão, permissão de serviço público, quem controla acaba não sendo o cliente. Vou voltar ao exemplo. Imagina que eu ligo para a Vivo, tô pé da vida. Eu ligo, eu deixo minha reclamação, mas a Vivo continua não me atendendo. Então, eu vou denunciar para um agente regulador. Quem é agente regulador? É aquele que está ao lado do poder público. Então, eu vou denunciar para a Anatel, que é a agência de telecomunicações. Os agentes reguladores, eles estão muito ligados à administração pública indireta, que vocês ainda não são obrigados a saber, porque o curso de administração ainda vai dar isso lá.
Mas só para vocês entenderem, agentes reguladores não são empresas privadas, resumidamente. São órgãos que estão dentro da administração pública, sendo ela federal, estadual ou municipal. Então, quem controla a telecomunicação? A Anatel. Quem controla o espaço aéreo, além da Infraero, mas que fica de olho nela, é a ANAC, no caso, a Agência Nacional aí de Aviação Civil, entendem? Quem, por exemplo, se eu tiver problema com a Cosampa é um monopólio, não tem concorrente. Quem é que vai me abastecer de água aqui em Belém? Se não for a Cosampa, não tem. Aí eu tô com um monte de coisa, reclamo no Procon, vou lá nada, é pandemia, o Procon não está funcionando, é só mesmo ligação que a gente de urgência. Ah, não está me atendendo? Então eu vou numa agência reguladora que é a ANA, Agência Nacional de Água. Então, sempre agência reguladora, só para vocês entenderem, é o A. Tá? Então, ANA, ANTAC, ANAC, Anvisa, Anatel, ANEEL. É preciso eu saber isso para marcar uma questão? Não, eu só quero que vocês entendam o que significa agente regulador, mas isso não vai fazer tu passares em teoria geral de sistemas, mas é para tu não decorares, tá? Então, o ambiente de tarefa, ele é composto por esse grupo aqui. O grupo de cliente, concorrente, fornecedor e agente regulador. Esse grupo aqui, pessoal, é o que os autores dizem que a empresa pode ter maior poder de negociação. Até com o meu concorrente, ele não é meu inimigo. Ele não é. Concorrência não é inimiga. Depende da forma que você vê. Sabe por quê? Quando eu fiz o meu mestrado foi uma parceria de uma outra universidade, de um outro centro universitário privado que existe em Belém, com a UFPA e mais a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. Então, foram 2 públicas com uma privada. Então, professora, mas aí elas não são unidas. Realmente, elas disputam. As 2 públicas, então, disputam com a UFPA daqui, com a FRN de lá, mais o centro universitário daqui, de Belém. Então, aparentemente, se eles se olhassem como inimigos, eles nunca iam se unir. Mas por que eles se uniram para trazer um mestrado de administração? Porque, por incrível que pareça, até hoje não existe um mestrado, um sequer, de administração no Pará inteiro. Existe em só planejamento, em só política urbana, em só gestão pública, mas em administração geral não existia. Então, no ano de 2010, que foi quando iniciou o nosso Minter, Minter é mestrado que é casado com várias instituições, Minter. E quando é doutorado é Dinter. Então, Minter foi a UFPA daqui entrou com a marca. Marca, professora? A UFPA é respeitadíssima. Tá? Você chega principalmente à administração. Tá? Hoje já há algumas críticas que eu vou preferir não me manifestar porque eu sou do Centro Universitário Fibra. Existem algumas críticas em relação ao curso de administração do FPA. Entretanto, em termos de marca, de solidez, ela tem muito. Então, ela entrou com a marca. Olha aí a parceria. Um outro centro universitário privado, que é o que eu fazia parte, ainda faço parte, mas enfim, que pagou o meu mestrado na época, ele entrou com a tecnologia da informação, porque ele é forte nisso. TI. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte entrou com todo o corpo docente, só foi professor de lá, não teve nenhum daqui. Todos os professores, todos os livros e toda a prática de estágio, que eu tive que viajar e morar um tempo lá, tudo foi pela UFRN. Professora, aonde é que está a teoria geral dos sistemas? Ao vivo? Está aqui. Os concorrentes entraram em negociação. Por quê? Porque Belém do Pará disse, eu preciso de pessoas que lecionem, que tenham mestrado em administração. Como é que eu vou ter um professor que tudo bem, eu posso ter vários aqui, por exemplo, no nosso curso, nós temos vários mestres que não necessariamente são de administração. Só que na época era um absurdo nenhum professor ser mestre em administração, já que ele era administrador.
Então, houve uma necessidade em 2010 de qualificar o corpo docente, tá? Foi feito uma seleção, tá? E abriu-se para professores da UFPA, professores da UFRN, professor desse centro universitário. Concorreu, só tinha 20 vagas, quem passou, passou, e hoje é mestre. Então, só para vocês entenderem que o meu mestrado vem de uma teoria geral dos sistemas. Se essas 3 instituições não tivessem negociado, com certeza eu ia ter outro mestrado, porque eu já atuava na docência desde muito cedo. Tá? Então, eu ia precisar de mestrado. Mas eu quis colocar esse exemplo para vocês para ser prático na sala de aula, para vocês entenderem que concorrente não é inimigo, depende. Concorrente, eles disputam, mas se eles quiserem o mesmo objetivo, é mais fácil eles integrarem recursos e unirem forças do que ficarem se esfarpeando. Deu para entender? Sim, sim. O ambiente que, no caso, a gente fala geral, já é um ambiente que eu não controlo muito. Como assim? Eu vou tentar sobreviver. Eu vou tentar me adaptar. Parece Darwin. Então, a empresa não tem muito poder de negociação. Peraí. Eita, desculpa. Então, ela se adapta, tá? Logo, tenta sobreviver e criar estratégias. Peraí. E criar estratégias que sejam para a empresa, menos impactante. Professora, como assim? Dá exemplo. Pessoal, o que está acontecendo hoje no Brasil? Tá? Sem questões de partidarismos nem ideologia, mas só para vocês entenderem. Nós temos modificações de leis, saiu uma medida provisória só para a Covid-19, em termos de saúde pública, isolamento social, lockdown. Nós temos modificações, decretos, leis, e vocês vão me dizer que isso não altera empresas que nunca atuaram, nunca com delivery, que eram extremamente presenciais. Quando chega a teoria geral do sistema e diz, ei, filho, isolamento social, o cara era uma barbearia, era um centro de estética, era um salão de beleza, ele parou e não pode nem atender em domicílio quando estava em lockdown, tá? Só antes do lockdown, isolamento social, podiam trabalhar com agendamento, mas como as pessoas estão um pouco preocupadas, elas não querem que um terceiro estranho esteja entrando lá, por mais que isso seja ligado a uma questão de estética, beleza, então fica para lá, vou me cuidando. Então, o que acontece? Muitas organizações tiveram que se adaptar à própria fibra. Nunca se imaginou usar a plataforma do NAVE, não porque a fibra não tinha, a fibra tinha e sempre teve um suporte desde o ano de 2004, mas não para o presencial, e sim para alunos que ficavam por ter que refazer alguma disciplina. Se viu nessa situação contingencial, ou seja, sistêmica, aberta, então, ou para a aula, ou se reinventa, se moderniza. Não, nós temos sistema, bora tomar uma decisão. Vamos tomar uma decisão. Então, as leis... Que a decisão foi essa? Hein? E que bom que a decisão foi essa, professora. Que bom. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu sei que críticas tem, a gente vê, às vezes, tudo tem crítica, não tem uma coisa que não tenha crítica, né? Sim, sim. Só que eu acho que há críticas, e isso eu até me manifestei já com professores, Rômulo, eu acho que há críticas que eu prefiro não me manifestar quando eu vejo um aluno fazer uma crítica, que é normal, tá? Crítica em todo lugar, minha, qualquer pessoa. Mas tem críticas que não procedem em relação a este centro universitário, e não é porque eu estou falando e está sendo gravado, não é não, gente. Eu trabalho em outras instituições que também estão levando a sério, e também sei de outras que estão... Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem instituições que estão dando aula por WhatsApp. Sabe? Mandando assim, então... Claro, não é melhor a aula, não é que eu queria, mas, poxa, pensa só. Vocês, em julho, vão entrar em férias. Tem instituições que vão funcionar em julho. Professora, mas aí eu já vi gente falando, mas vai funcionar, mas é através da aula remota. Caramba! Sim, mas não é? Não vai ter aula em julho que a gente já está fazendo. Isso e mesmo. Assim, eu entendo a dificuldade de vários colegas de acessar
tem muita gente... Pode falar. Rômulo? Será que o Rômulo caiu? Vocês estão me ouvindo? Rômulo? Vocês estão me ouvindo? Oi. Eu acho que foi a minha que ficou instável, foi?